Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós. Muito boa noite. Está no ar a terceira emissão da Hora Azul Grená. Sempre à sexta-feira, entre as 22 e as 23, falamos das modalidades, da história, do presente, do futuro do Sport Clube União Torriense. Estamos em direto na Scoot Fan Store, aqui no velhinho estádio Manuel Marques, e hoje vamos falar de futebol no feminino. Sim, senhor. Tenho aqui 4 intervenientes que dizem muito desta modalidade e da aposta que será o Torriense nesta época 2019-2020. Comigo estão Nuno Cristóvão, Euclides Monteiro, Shaki e Anabela Santos. A partir de agora estamos em direto nas plataformas de Facebook, na página da ON FM, na página oficial de Facebook do Sport Clube União Torriense e também na página oficial do Torres Vedras Web. Eu começo aqui à minha esquerda com Nuno Cristóvão. Nuno Cristóvão é o treinador da equipa feminina de futebol do Scoot, é professor na Escola António Arroio de Lisboa, tem 60 anos, ganhou títulos que se farta. Eu passo a citar 5 campeonatos, 5 taças de Portugal, uma supertaça e é o conhecidíssimo ex-treinador do Sporting Clube de Portugal e tem também, já foi selecionador nacional. Muito boa noite, bem-vindo. A sua vida é feita de muitas histórias com esta modalidade. Onde é que isto começou? Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Referi os títulos no feminino e eu orgulho-me de dizer que sou treinador, vou começar a minha 39ª época como treinador, e no feminino é a 13ª, portanto 13ª ou 14ª, sinceramente já não me recordo. Isto começou quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos eu decidi que queria ser treinador de futebol, e comecei a treinar os miúdos mais novos no meu prédio, que entrávamos nos torneios organizados pela Direção-Geral de Esportes. Eu na altura vivia em Castelo Branco. Quando fiz 16 anos quis ir para o antigo ISEF, na altura ainda era INEF, para tirar o curso de instrutores, mas não podia, porque só podia ir com 18. Pronto, e depois a coisa foi andando. Tive algumas pessoas pelo caminho que me ajudaram a treinar, que me deram a oportunidade de eu poder treinar, e as coisas têm vindo a desenvolver-se, sempre em simultâneo com a função de professor. Só quando estive na Federação Portuguesa de Futebol, eu estive 4 anos, só nos últimos 3 é que eu estive em exclusividade. De resto, trabalhei sempre em acumulação. Pegando no capítulo do futebol no feminino, professor, o porquê desta viragem, da passagem, já que começou com o futebol no masculino, como é que se deu esta passagem? Eu comecei com o futebol no masculino, nos miúdos, e quando acabei a faculdade, o professor Arnaldo Cunha, atualmente coordenador do setor de formação da Federação Portuguesa de Futebol, treinava a equipa feminina do Carcavelos. Estamos a falar da época 84-85, ou 83-84, ele. E ele foi convidado, juntamente com o professor Rui Oliveira, para integrar os quadros técnicos do futebol, do Departamento de Futebol de Formação, na altura chamado Departamento de Futebol Juvenil do Sport Lisboa e Benfica. E então veio-me convidar para eu treinar a equipa de Carcavelos. E eu disse, Arnaldo, nem penses nisso, elas não lhe acertam nem de bico. Foi exatamente isto que eu lhe disse, lembro-me como se fosse hoje. Porque eu tinha a imagem das minhas colegas da faculdade, que não lhe acertavam mesmo nem de bico. E ele disse, o Nuno vai lá ver um jogo e depois tomas a decisão. E eu vou-lhe dizer, fui ver o jogo, era um jogo da antiga Taça Nacional, o Carcavelos jogou já não sei com quem, e eu fiquei muito espantado com o nível técnico-tático das jogadoras. E pronto, e fiquei 2 anos em Carcavelos, fui adversário da Anabela, eu como treinador, ela como jogadora do Torriense, mas ao fim de 1 ano e 8 meses decidi que aquilo não era aquilo que eu queria para a minha vida de treinador. E disse, não, o futebol jogado por mulheres, dificilmente eu vou voltar a treinar nos tempos mais próximos, que eu quero fazer outra coisa. E, portanto, depois fui para o futebol de formação.
Algumas vezes trabalhei no futebol sénior, mas sobretudo no futebol de formação, porque era aquilo que me motivava. Era aquilo que eu gostava de fazer, porque sentia que ao fim de semana aquilo que os jogadores faziam tinha muito a ver com aquilo que nós treinávamos durante a semana. Ainda não havia outros envolvimentos e outras condicionantes no jogo. Estava na altura no Clube Atlético e Cultural da Pontinha, era treinador da equipa de Sub-17, e o mesmo professor Arnaldo Cunha, que tinha uns meses antes sido convidado para ser selecionador nacional de futebol feminino, mas que depois, com o decorrer das conversas que foi tendo com a Federação Portuguesa de Futebol, entenderam que ele deveria ser o coordenador técnico nacional, na altura. E, portanto, ficou de arranjar um treinador para a seleção feminina e lembrou-se de mim. Pronto, isto aconteceu em 2000, e eu estive 4 anos na Federação, e quando saí da Federação, no último ano, foi uma situação que aconteceu na primeira Taça de Portugal Feminina, em que os responsáveis da Federação que estiveram na final levaram uma taça que tinha este tamanho para a equipa que ganhou e levavam 18 medalhas. E eu achei que a Federação Portuguesa de Futebol na altura não teve a dignidade suficiente que o ato merecia, que era a primeira final de Taça de Portugal feminina. Eu ali tomei a decisão que a taça era para quem ganhasse e as medalhas era para a equipa que perdesse, e disse ao diretor que na terça-feira ele tinha que fazer chegar as medalhas à equipa que ganhasse, porque achava que era uma vergonha. E no caminho para Lisboa, o jogo foi em Abrantes, eu tinha estado em Gouveia num torneio organizado na altura pela Fundação Laura dos Santos, de onde depois saíram jogadoras como Ana Borges, Silvia Rebelo e outras. Vim para baixo para o jogo da final da taça, e eu ali tomei a decisão que senti que eu já poderia fazer muito pouco mais, e portanto pus algumas condições para continuar na Federação. Ninguém quis saber disso, toda a gente estava preocupada era com o Euro 2004, e ainda bem, e eu decidi que não continuava na Federação e voltei outra vez ao futebol masculino. Em 2009, o 1º de dezembro, veio-me chatear para eu ir treinar a equipa feminina, e eu vou-lhe dizer, foi o apelo da Liga dos Campeões, e depois voltei ao futebol feminino, onde estive 3 anos no 1º de dezembro e mais uns meses no futebol Benfica, e voltei novamente ao masculino. E na altura, quando eu saí do futebol Benfica, eu tinha dito ao presidente, o Stanislau Domingos, que só ficava até que matematicamente fosse possível manter a equipa na primeira divisão, ou quando já não houvesse matematicamente essa possibilidade, que eu saía nesse tipo, portanto que ele não contasse comigo para o futuro. E na altura disse que só voltava ao futebol praticado pelas mulheres e pelas raparigas se fosse num projeto que quisesse ser uma das 8 melhores da Europa. Não sei como apareceu o convite do Sporting, e eu entendi que tinha condições para andar. Pronto. Agora apareceu o convite do Torriense, e eu perguntei ao presidente do Torriense porque é que ele me queria contratar, se era para me pôr como bibelô lá numa prateleira, e ele disse-me que não, disse-me o que é que pretendia, e eu disse, olha, mas ó presidente, isto você pode ter um bom cozinheiro, mas se não tiver bons ovos, não vai ter boas omeletes. E o clube apresentou-me um projeto muito interessante, já muito adiantado, sou sincero, não só na referenciação de jogadoras como a outros níveis, e eu entre essa opção e ir treinar uma equipa de júniores masculinas da primeira divisão, cujo objetivo não ia além da manutenção, eu já não tenho pachorra para essas coisas, sou sincero, e portanto prefiro ir para a segunda divisão, porque preciso trabalhar, não posso deixar de trabalhar, prefiro ir para a segunda divisão e jogar para ser campeão, jogar para tentar subir divisão, do que estar na primeira divisão masculina para jogar só para se manter. Mas tem a noção que é uma das pessoas mais importantes nesta modalidade, em Portugal? Sou uma, mas não sou a mais importante. Há muita gente, olha, aqui ao meu lado... Sim, e o segredo do sucesso, qual é? Ter boas jogadoras. Mas os bons jogadores não precisam de ter um bom treinador? Sim, mas elas é que jogam, não somos nós ajudamos, não tenho dúvidas. Ninguém é campeão se não tiver bons jogadores ou boas jogadoras. Isso não vale a pena ter ilusões. Põe lá o Mourinho a treinar, falo do Mourinho, porque para mim foi talvez o expoente máximo. Hoje há muitos bons treinadores. Põe lá o Mourinho a treinar o Beira-Mar, a ver se ele consegue ser campeão. Não consegue. A não ser que tenha jogadoras de qualidade para conseguir. Diz, mas ele no União de Leiria, pois, mas foi no União de Leiria, ficou em que lugar? Em quarto, em quinto, fez um grande trabalho? Fez.
Mas assim foi para o Futebol Clube do Porto. E onde é que ele foi campeão? Nos grandes clubes, não é? Muito bem, já voltamos aqui à conversa, vamos introduzir daqui a pouco o Torriense, agora passo a Anabela. A Anabela é uma das grandes referências desta modalidade no Torriense, talvez mesmo a maior. Isto já vem desde a década de 80, certo? Sim. Desde a década de 80 e tem uma paixão enorme pela modalidade. Anabela, junta-se agora o útil ao agradável com este projeto que o Torriense tem. Anabela, que tem muitas histórias para contar. Sim, eu comecei a dar os primeiros pontapés na bola com umas botinhas número 28, que trago quase sempre comigo. Que estão cá, não é? Estão cá, estão. Então nós, em vez de passarmos já para a fase seguinte, era importante mostrar estas botas de futebol. Importa-se mostrar. Portanto, a Anabela vai mostrar as botas com que ela costuma sempre andar. Não sei se conseguem enfocar aqui o plano. Então, Conseguem? O número 28 foram as minhas primeiras botas Isto com que dei os primeiros pontapés. Quantos anos tinha? Há 7, 8, para aí. 7, 8 anos. Talvez. Anabela, o futebol para ti é mesmo uma paixão. Já na escola primária, quando a professora faltava, e eu sou da Maceira, portanto uma aldeia aqui do concelho, a professora faltava, infelizmente faltava poucas vezes, e eu ia com os rapazes para o campo de futebol. A minha mãe já nem sequer procurava no outro lugar, era lá que me ia buscar. E pronto. Eu não pergunto desde que idade é que vem essa paixão, porque parece que vem mesmo desde nascença, não é? Sim, é verdade, mas depois, ali na fase da adolescência, eu tenho um tio que foi jogador do Torriense, que é o Sarreira, e nós, ali na praia de Santa Rita, era até o Porto Sol, os 2 meses de verão, eu e ele foi um bocadinho culpado também desta paixão pelo futebol, e ainda hoje falamos sobre isso, ainda com a lágrimazinha no olho, sabemos os truques e os toques de cumplicidade que nós tínhamos nessas tardes de verão, e pronto, é uma modalidade que eu abracei e que já fiz algumas tentativas para não continuar, porque tenho uma vida complicada em termos de trabalho. Era por aí que eu ia entrar, Anabela. À semelhança do professor Nuno, tens de fazer também muitos quilómetros para educação física, para dedicares a esta... Trabalho na escola secundária de Peniche há 22 anos, faço à volta de 100 km por dia. Não é fácil, todos os professores trazem trabalho para casa, ainda por cima, mas há sempre um bocadinho para ir ter com as equipas. Os teus alunos sabem que tens esta paixão pelo futebol? Sabem e usam isso muitas vezes quando querem jogar e dão uma volta por aí. Quer dizer que o programa tem que ser variado, não pode andar sempre à volta de futebol. Se a aula for de ginástica, eles arranjam sempre 10 minutos para me dar a volta na parte final. Porque... E quer dizer que cedes quase sempre nesses minutos da parte final, não é? Sim, eu deixo-me levar pela paixão. E jogas com eles ou não? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco, agora já não dá. E agora, continuando, uma carreira que está recheada de grandes recordações, não é? Sim. Estão bem patentes. Mas quer que fale só enquanto estive aqui? Ou... Eu quero que fale um pouco de ti, como é que isto estamos a falar surgiu, do Torriense, se calhar vou falar só do nós Torriense. já introduzimos aqui o Torriense, o projeto em si, mas é importante conhecer aqui um pouco as pessoas, aquilo que são as suas vivências. Olha, eu comecei, a primeira equipa onde eu joguei foi no Sobreirense, Sobreiro Curvo, que é um clube que, por sinal, faz agora no dia 1 de novembro 75 anos. Foi aí que comecei, é a terra do meu pai. Depois, esse clube nunca conseguiu federar a equipa. Entretanto, fui para a Maceira, terra da minha mãe, terra onde eu cresci, o Centro Social e Recreativo e Cultural da Maceira conseguiu, na Associação de Futebol Lisboa, oficializar a equipa. E foi o meu primeiro campeonato de Lisboa. Depois tive uma breve passagem pelo Sarres, uns torneios, pouco mais, e entretanto formou-se aqui a equipa no Torriense, através do António Fortunato e do Júlio Rodrigues. Estivemos cá de 82 a 86. Depois passei pelo futebol de salão, estive no Sanguinhal, estive no Caldas, ainda atingimos assim um objetivo de relevo, fomos vice-campeões nacionais. Estive no Académico de Alvalade, em 87 e 88, fomos campeões de Lisboa. Estive como treinadora de formação e treinadora adjunta nas equipas do Futebol Benfica, do Fofó. Fui campeã universitária
durante o tempo que estive na universidade, era a nossa obrigação, Faculdade de Motricidade Humana, ganhar os campeonatos universitários. Fiz parte da primeira seleção de Lisboa em 82, treinada pelo Eusébio, que é uma curiosidade, pouca gente sabe que o Eusébio treinou uma equipa feminina e, sobretudo, a primeira seleção que existiu na Associação de Futebol de Lisboa. Anabela, e guardas algumas recordações com o Eusébio, não é? Ah, sim. Então conta-nos lá uma, pelo menos. Aquela que nós falamos ali há pouco, ali fora. Isso, para já ter o prazer de privar-me com ele, não é? No mesmo autocarro, estar à mesa com ele, ter ficado no mesmo hotel. Isto a propósito de um jogo que fizemos no Porto, no campo dos Salgueiros. Viajamos com a equipa da velha guarda da Zona Sul, que não eram só os do Benfica, era Benfica, Sporting, Setúbal. Tenho todas as fotos e os jornais, tenho tudo guardado. Tenho todas essas provas. Aliás, há uns anos atrás, em 2015, o Museu da Associação de Futebol de Lisboa pediu se eu colaborava, e colaborei, e as coisas estão lá expostas. Jornais que já não existem, o Comércio do Porto, a Gazeta, o Offside, tenho isso tudo, os originais, portanto, e forneci toda essa informação. E consegui contactar com todas as jogadoras, identificá-las. Pronto, fiz um trabalho de colaboração na altura com o diretor do museu. Essas duas situações que se passaram com o Eusébio, que eu nunca mais vou esquecer. Bem, a primeira foi com o meu pai. O Eusébio ligou para a minha casa. Eu estava na escola, eu estudei no Externato Pena Firme, e quando chego a casa o meu pai diz-me: não imaginas quem é que ligou para aqui? É evidente que eu nunca chegaria a uma conclusão dessas, não é? O Eusébio ligar para a minha casa, para a minha aldeia, nem pensar. E foi essa a forma de convocar. Sei que foi através de um senhor que ainda está na Associação de Futebol de Lisboa, que é o senhor António Silva, foi através dele, porque acho que ele esteve a ver 1 ou 2 jogos meus e indicou o meu nome, foi essa a informação que me chegou. E agora, com estas coisas do Facebook, consegui finalmente ser amiga do senhor António Silva, e ele não se lembra, obviamente, que passaram tantas pessoas pela vida dele em termos de futebolísticos, é impossível, mas ainda bem que consegui encontrá-lo e contar essa história. Num treino, num campo secundário que havia ali junto ao Estádio da Luz, há uma jogada em que há 2 intervenientes, a guarda-redes e eu. Guarda-redes pontapeia a bola, bate uma vez no nosso meio campo, eu pico a bola por cima de uma adversária, recebo-a na coxa e, sem deixar cair do meio campo, remata a baliza. A bola, eu continuo a correr, a bola bate na trave, volta para trás e eu cabeceio. Portanto, 2 toques e um golo do outro mundo, segundo ele. Ele parou o treino, chamou o resto da equipa, bateu palmas, com aquela toalhinha branca aqui ao pescoço, e disse-me: fizeste uma jogada a Eusébio Pelé, isto para uma miúda, que ainda por cima é do Benfica, isto foi em 82, é só fazer as contas, não me lembro que idade é que tinha. Foi um espetáculo. Depois, num outro treino, para decidir quem é que marcava os penaltis, caso existissem, tive tanta sorte, ou a sorte também se constrói, não é? Marquei todos os penaltis, concretizei, mas sempre ali sem hipótese nenhuma. E então houve um jogo no estádio do Restelo contra a seleção de Setúbal, e houve a oportunidade de marcar um penalti, e ele chamou-me, eu marquei, daquelas que beijam mesmo o poste, não dá hipótese nenhuma, e depois naquele relevado maravilhoso, aquela vista do Restelo, que à época, para uma miúda da aldeia que largou tudo, tipo Linda de Sousa e uma linha de cartão, não é? E lá fui eu, contra tudo e contra todos, apenas com, não digo apoio, mas pelo menos nunca impediram que eu seguisse esse sonho, que foram os meus pais, que não é fácil. Agora são os próprios pais que levam as miúdas para o futebol. Naquele tempo era um bocadinho ao contrário, mas os meus, felizmente, não tenho nada a dizer, só a agradecer. Foram outros tempos, mas estes momentos que passaste perto do Eusébio, certamente, e aquilo que construíste acaba por te fazer adormecer muitas noites depois, sempre da mesma forma, não?
Pois, andei a pensar aqueles naquilo, momentos, não é? tanto... É verdade, eu pensei assim, isto não está a acontecer comigo, vale o que vale, mas eu já adorava o Eusébio, e depois ter a oportunidade, e naquela fase ainda de criança, de adolescente, é diferente. Se calhar, se fosse agora, um adulto tem outra forma de encarar este tipo de coisas, não é? Mas naquela altura não era assim tão fácil estar perto destas pessoas. Muito bem, isto serve para introduzir um novo elemento aqui a esta conversa, a Shaki, que é a capitã de equipa do Sport Clube União Torriense, está há 2 anos no Torriense. Shaki, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Antes de pedir para falares um pouco de ti, com um exemplo destes ao lado, é quase como uma irmã mais velha, para quem vocês olham, para a Anabela, e realmente tem um historial bastante interessante. Com todo o respeito pela idade, nós não olhamos para a Anabela como uma irmã mais velha, porque acho que nesse aspecto olhamos entre nós todas como irmãs, mas olhamos se calhar mais como uma mãe e como alguém que nós queremos orgulhar e devolver aquilo que foram os sonhos delas, da Anabela, e todas as senhoras que estiveram cá a semana passada durante vários anos. Quem é a Shaki? Achar que é a Vanessa, mas aqui no mundo de futebol ninguém conhece quase pela Vanessa. Disseram-me que era. Aliás, atenção, já nem eu não consigo podes responder. tratar por Vanessa, tens de tratar por Shaki, portanto Quase. eu ainda não. Quase que eu já nem consigo responder por Vanessa, do género estão a ralhar comigo, quem vem agora. Sempre foi Shaki, sempre, salvo seja, desde 2007, por aí, mas também começou no mundo do futsal na altura, e tinha a ver com os concursos que havia aqui em Torres Vedras, dos novos talentos. Pronto, a Vanessa na altura quis participar, quis cantar Shakira, não disse a ninguém daqui para onde jogava, participou na Freguesia da Silveira, passou à fase seguinte, continuou sem dizer que ia cantar na fase final aqui em Torres Vedras, mas a verdade é que a minha mãe nesse dia quis convidar toda a equipa de futsal onde estava a jogar, e pronto, vieram cá, apanharam-me a cantar Shakira na final dos novos talentos, e pronto, a Tu partir estiveste daí, aqui na final dos Novos Talentos em a cantar 2007, Shakira? sim. Provavelmente se eu estava a fazer parte do júri. E isso que Provavelmente. já não me recordo, porque eu fiz júri 2007. durante vários anos nos Novos Talentos. Sim. Como é que surgiu esta paixão pelo futebol, Shaki? Não sei, quando me apercebi já cá Começaste estava. a jogar futebol com que idade? Comecei no desporto escolar, jogava futsal. Antes disso jogava em casa, jogávamos na rua com 2 pedrinhas a fazer baliza, com os primos, jogávamos no ATL, aí era a desilusão da minha mãe, também trabalhava lá numa creche, fazia questão de vestir de saias e aqueles colanzinhos todos bonitos. Eu chegava sempre a casa toda rota, toda suja, era sempre a desilusão dela. Até que já no Externato de Penafirme, também onde estudei, onde a Anabela estudou, havia lá a equipa de desporto escolar e convidaram-me a integrá-la e claro, a partir daí foi sempre futsal, mas nunca via como chegar quase a esta idade e ainda estar a jogar. E foi a partir do desporto escolar que surgiu também um convite de uma colega minha de equipa na altura para fazer parte, ou para fazer só uns treinos no Atos Cunhados, que é a equipa ali ao lado do Seveirense. E pronto, começámos aí, jogámos 3 épocas aí, entretanto a equipa deixou de existir enquanto Atos Cunhados. O grupo manteve-se, foi para o Eireira, juntou-se com mais jogadoras da Leiria, da Distrital de Leiria, e pronto, foi sempre futsal, até que em 2013, 2014, apeteceu-me assim, mesmo uma pancada que eu tive, ok, vamos experimentar o futebol 11, eu sabia que estava a haver aí captações para o Belenenses, e fui lá experimentar mesmo naquela, só ver como é que era, só pisar a relva, perceber o que era calçar umas botas, que eu não sabia, não tinha noção, porque eu tinha tido uma ideia de, ok, deve ser uma coisa engraçada, o futebol 11 e tudo, e via muito como as mulheres que jogavam na televisão e que via lá muito ao longe, e eu, no ano 2007, eu fazia 2007, 2008, fazia muitas viagens para Alcoitão, daqui para lá, e passávamos muitas vezes em frente do 1º de dezembro. Eu, isto deve ser qualquer coisa, só que elas jogam tão longe, nunca vinha eu experimentar para aqui. Então já em 2013 já tinha mais autonomia, mais independência, lá fui abaixo e fiquei, joguei uma época no Belenenses, mas depois no final da época deu a saudade do futsal e voltei para o futsal. E no ano passado, antes de iniciar aqui com o Torriense, quando estava já a pensar, ok, chega de futsal, chega de futebol, chega de desporto, que há preciso mais tempo para mim, estava a chegar de férias, tinha mesmo acabado de aterrar em Lisboa e estava a receber mensagem da nossa antiga capitã: ei, Shaki, anda lá a experimentar aqui o Torriense e tudo mais. Eu falei, isto é uma altura tão complicada para mim,
porque estava a passar uma fase mais complicada a nível familiar, com a doença do meu avô e tudo mais. Eu já tinha visto os anúncios do Torriense, mas eu não queria estar a vir à experiência aqui de umas captações que eu achava, não, isto é para miúdas novas, eu já não tenho a fé estas coisas, tipo, pensava assim. Mas pronto, lá vim e gostei do grupo, e depois é o clube da nossa cidade. Finalmente é o clube que eu consigo sentir mesmo. Não que não sentisse nos clubes onde já passei, senti muito sinceramente nos Arneiros, que é o clube da freguesia do lado, senti no lado de Chinhados, que é o clube da freguesia do outro lado. Eu sou da freguesia da Silveira, que nunca teve nada para o feminino em termos de futebol, futsal. Este aqui é o clube da cidade, é o clube da cidade onde eu nasci, portanto não dá para sentir de outra maneira. Hoje os tempos são outros, Shaki. É certo que a Anabela terá certamente sofrido mais na pele aquilo que eu te vou perguntar, mas tu ainda chegaste a sofrer do facto dos teus pais te dizerem que o futebol, isso é para rapazes? Sim. Sim. E Sim, mesmo não... na adolescência, algumas colegas, algumas amigas? Colegas nunca tive esses problemas. Okay. Mas eu também sempre fui ser um bocado rebelde, tudo o que era para rapazes, achar que eu gostava de experimentar. Eu tive 6 anos no Exército e chegava quando estava no Bolonenses, eu vinha de Santa Margarida, fazia 150 km para Lisboa, para o Restelo, e voltava ao final da noite para fazer mais outros 150 km, mas já está, não devia nada a ninguém, não tinha que justificar aos meus pais. Eles diziam-me isso, mas no fundo sempre me apoiavam. Continuavam sempre a dar-me na cabeça, porque eu era a menina, tinha que ser menina, não podia nunca ser militar, porque era a menina. Finalmente, minha mãe tinha tido uma rapariga, logo não tinha a obrigatoriedade de ir à tropa, mas eu, contra tudo e contra todos, lá fui. O futebol era igual. Eu não tenho razão de queixa deles, dos meus pais, e tenho mesmo a agradecer, porque mesmo sendo contra a vontade deles, eles sabiam que era aquilo que me fazia sentir bem e faziam questão de me levar aos treinos e tudo mais. Muito bem, obrigado, Shaki. Para fechar esta primeira parte, vamos agora falar com o Euclides. O Euclides é uma daquelas figuras que eu já vejo há muitos anos aqui no Torriense, e com uma paixão e uma dedicação ao clube louvável, porque o Euclides tem mesmo muita dedicação para com o Torriense. Eu venho aqui há muitos anos, isto é uma daquelas figuras que eu encontro aqui sempre e que tenho sempre também o prazer de o cumprimentar. Agora com esta responsabilidade acrescida, não é, Euclides? Sim, boa noite. Sim, eu estou no Torriense há 20 anos, sempre no futebol de formação. Passei por todos os escalões de formação do Torriense e pronto, fiz porque gostava, né? Vim de Lisboa para Torres em 95, não conhecia ninguém, andava por aí, depois vim aqui ao Torriense, encontrei umas pessoas e comecei primeiro a colaborar no bar do Torriense e depois chamaram para o futebol, para a formação, para as escolinhas, o João Margaça, que na altura era o treinador das escolinhas, é que me chamou e fui. A partir daí nunca mais parei, né? Mas fiz todos os escalões de formação do Torriense. Fui campeão, subi de divisão, desci de divisão, passei por isso tudo. Até que há 5 anos, 4, 5 anos, através do Pedro Vaza e da Anabela, convidaram para o futebol feminino. Futebol no feminino. Pois, o Torriense ia fazer uma equipa de futebol. Começamos, né, com aquelas miuditas, 7 ou 8, começamos nos campeonatos municipais, vamos 10, 12, 15, mas continuamos. E hoje estamos neste patamar, né? Euclides, há aqui uma diferença abismal neste Torriense nos últimos 20 anos. Então, de há 2 anos a esta parte, 1 ano e meio a esta parte, o Torriense está a crescer a olhos vistos. Sim, nestes últimos anos o Torriense cresceu exponencialmente, né? Portanto, não se compara nada com o que havia há 20 anos atrás, né? Mas algumas coisas ainda se mantêm, como há 20 anos atrás, né? O que é que se mantém? O que é que se mantém? Aquela carolice, portanto, acho que é carolice, né? De quem anda no futebol. Temos que acarinhar os meninos, né? Porque isto não é profissional, é amador. Portanto, ainda há muito amadorismo nas camadas jovens. Tem que ser os treinadores a tratar dos equipamentos, dos lanches, dos transportes, levar os meninos aos treinos, levá-los aos jogos, trazê-los. Ainda existe muito disso. E
E acho que ainda vai continuar muito mais anos. E a diferença de trabalhar com os escalões da formação, se bem que trabalha também com as equipas femininas de futebol da formação, mas em relação, há muitas diferenças entre o masculino e o feminino? Não, a responsabilidade é sempre a mesma. Não há muita diferença. Né? Só com o feminino temos que ter uma outra sensibilidade, né? Na maneira de estar, maneira de lidar. É diferente, tem que ser diferente do que com os rapazes, né? A sua vida passa basicamente aqui pelo Torriense. Faz mais alguma coisa? Quer dizer, eu estou aposentado na função pública, vai fazer 4 anos, e ainda não comecei a gozar a minha reforma, né? Porque agora tem muito trabalho pela frente. Bastante. E tenho que passar todos os dias aqui pelo Torriense, né? Passa todos os dias? Todos os dias tenho que passar. Mas eu noto, pode ser impressão minha, mas eu vejo sempre aqui com muito prazer no Torriense. Sim. Por enquanto vou fazendo com prazer. Muito bem, já voltamos novamente ao Euclides. Agora vamos falar deste projeto Torriense. Professor, o que é que encontrou aqui em Torres Vedras, depois do projeto lhe ter sido apresentado? Olha, encontrei um clube organizado, muito organizado, um clube que sabe onde quer ir, e parece-me que isso também é importante e que cativa. Se me perguntar se há coisas a andar para a frente, a melhorar, claro que há em todo o lado. Quando temos isto, queremos aquilo, quando temos aquilo, queremos outra coisa. Um clube preocupado com esta vertente também. E, sobretudo, uma coisa que eu há bocado dizia, quando me perguntava qual é o sucesso, é ter boas jogadoras, isso é o fundamental, mas eu nunca esqueço quem anda à volta. E quando as jogadoras estão no mesmo nível, ganha a equipa que tiver uma melhor estrutura à volta dela. Seja em termos diretivos, seja em termos médicos, seja em termos de qualquer outro tipo de apoio. Eu nunca mais me esqueço de quando acabei, no ano em que acabei a faculdade, que tínhamos uma disciplina que era a metodologia do treino de futebol, onde nós tínhamos que fazer um centro de treino numa determinada equipa, que eu escrevi uma coisa no relatório que muita gente na altura achava que eu estava a dar um pouco de manteiga ao presidente do Conselho Diretivo. Na altura era o presidente, acho que ainda era a comissão instaladora do ISEF, na altura passou de INEF para ISEF, pouco depois do 25 de Abril, e onde eu chamava a atenção para o trabalho que foi feito na Secretaria do ISEF, no apoio que deram às pessoas que estavam no centro de treino e que permitiram à equipa do ISEF, que entrava nos campeonatos universitários, mas que pela primeira vez também entrou nos campeonatos federados e ter sucesso. Portanto, hoje em dia ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Existe uma equipa muito vasta que ajuda a ganhar. Naturalmente eu coloco sempre em primeiro lugar quem está lá no terreno, porque nós podemos definir grandes estratégias, depois quem está no terreno não aplica, é difícil. Portanto, vim encontrar um clube organizado, um clube que pode estar neste momento com aquilo que eu chamo as dores de crescimento, ou seja, um clube que está a crescer muito e que tem que procurar acompanhar esse crescimento. E, portanto, isso também faz parte do desenvolvimento do clube, das equipas, etc. E, portanto, um clube com vontade de ir mais além. Isso parece-me muito importante. Salientou que já tinha havido uma boa prospecção antes da direção ter falado consigo para assumir este projeto. Mas ainda houve alguns acertos, tiveram que acontecer ainda acertos. Sim. Para o Torriense quer subir já de divisão este ano. Esse foi o objetivo que me foi colocado e aliás eu devo dizer que se não fosse esse objetivo eu não vinha de Lisboa para Torres Vedras com 60 anos, fazer todos os dias. A Anabela faz 100 km, eu faço um bocadinho, é mais ou menos a mesma coisa, porque eu faço o caminho, por questões de segurança eu prefiro vir para a autoestrada, e portanto vou para a autoestrada até Mafra e depois faço aquele bocado entre a segunda saída de Mafra e a Freiria pela Estrada Nacional, também porque eu transporto algumas jogadoras e acho que devemos primar pelas questões da segurança. Portanto eu também faço esses quilómetros, e uma coisa que eu pensava que já não iria fazer, que era treinar outra vez à noite.
Porque quando nós nos habituamos a treinar de dia, depois é difícil voltar a treinar à noite. Toda a vida treinei à noite, exceto quando estive na Federação, pronto, quando as jogadoras estavam em estágio, eram profissionais, e nós também. No Sporting, inclusive? Na primeira época do Sporting treinávamos às 8h30 da noite, depois não, depois as jogadoras passaram a ser todas profissionais. O único, eu costumo dizer, numa estrutura que tinha quase 50 pessoas, só havia 2 ou 3 que não eram profissionais a tempo inteiro, um deles era eu. Havia outros que só faziam aquilo, inclusive tinha alguns elementos na minha equipa técnica que só faziam aquilo. Não é estranho no mundo do futebol, àquele nível, representante do clube em questão, que é o Sporting, não se ter profissionalizado tudo, ou seja, inclusive o treinador. Não, a ideia era essa, mas para se poder ser profissional a tempo inteiro tem que haver as devidas contrapartidas. Claro, ou seja, eu já estou quase no topo da carreira, na carreira docente, e sou sincero, com 60 anos já não faço qualquer coisa, gosto muito de treinar, mas tem que valer a pena, para deixar a escola, para estar no futebol, tem que valer a pena. Exclusivamente no futebol, eu não vivo do futebol, nunca vivi do futebol. Felizmente posso dizer que o futebol para mim, se vier, é mais a questão da paixão, da vontade, do querer, do gosto, do prazer. No dia em que eu não senti, eu costumo dizer que quando um treinador não acredita naquilo que faz, não tem paixão naquilo que faz, o melhor porque quem está com ele rapidamente se apercebe que aquilo já não é a mesma coisa. Portanto, eu costumo utilizar muitos ditados populares, e um deles que eu utilizo é: mais parece apanhar um mentiroso que um coxo. Portanto, se eu estou a dizer às jogadoras que o caminho é por ali e eu não acredito que o caminho é por ali, elas vão perceber isso. E portanto, agora, o caminho do Sporting foi esse, acabou por optar este ano, a treinadora está a tempo inteiro, portanto, fez a sua opção, e eu acho que cada qual é livre de fazer as opções que entender que deve fazer. Mas é uma série de títulos que não acha que merecia outro reconhecimento pelos títulos que trouxe para o clube? Tudo bem que já mencionou que são as jogadoras que jogam, mas alguém tem que as colocar a jogar nos sítios certos, com as posições certas. Sim. E de facto tem dado muito à equipa feminina de futebol do Sporting, neste caso, e os títulos falam por si. Não acha que merecia outro tipo de reconhecimento? É uma coisa que não me preocupa. Não me preocupa. O que eu acho que é importante é que eu faça aquilo que posso, aquilo que sei e aquilo que me deixam fazer, e que eu faça com profissionalismo e com competência. Às vezes ganhamos, outras vezes não ganhamos. No Sporting ganhámos nos 2 primeiros anos, não ganhámos no último ano. O Sr. Euclides referiu aqui que já subiu, desceu divisão. Eu também já subi, já desci, e portanto já fui campeão no masculino, no feminino, nos escalões de formação, nos séniores. O que me parece importante é que, olha, aquilo que mais me satisfaz é, por exemplo, ontem cruzei-me na rua e o rapaz diz-me assim: olá, mister. E eu olhei para o lado, para o meu jogador, com toda a certeza. Quem és tu? E ele diz assim, disse o nome dele, Márcio Santos. Eu disse: pá, ganda frangueiro que tu eras, pá. E ele disse: ainda se lembra disso? O nome eu lembro-me. Eu lembro-me que agora, ele foi meu jogador com 12 anos. São estas coisas que marcam. Há dias cruzei-me com um rapaz que andava a distribuir correio. Esse eu reconheci, e ele diz-me assim: hoje sou o que sou, faço o que sou, porque você naquele dia deu-me nas orelhas e pôs-me fora do balneário. Se não me ter feito isso, o meu caminho tinha ficado desgraçado. E eu sabia que ele andava por caminhos que não... Eu disse: não, fora. Eu não te quero aqui com os teus colegas, rua. Ainda por cima és capitão da equipa, põe-te a andar daqui para fora. Foi assim mesmo. Eu não sou assim uma pessoa muito isto, mas naquela altura, porque ele estava a contaminar outros. E ele foi embora, deixou de jogar. Hoje é pai, trabalha, e ele diz-me assim, e até me vieram as lágrimas aos olhos, porque nós fazemos as coisas porque achamos que as devemos fazer, porque acreditamos nela. E custou-me muito tomar aquela decisão. Ainda por cima, ele era, como jogador, era dos melhores jogadores da equipa. Ele já era júnior, atenção, já era 2º ano de júnior. Estava naquele clube, pai, há 5 ou 6 anos. Custou-me tomar a decisão. Quando o reconheci, disse assim: como é que ele vai reagir? E ele disse-me: se não fosse você, a minha vida tinha. Pronto, são estas coisas que eu acho que são importantes e que ficam para o resto da vida. E que muitas pessoas não sabem, não conhecem. Eu reconheço que tenho hoje a visibilidade que não tinha e que eu não gostava muito de ter,
Mas pronto, eu ando muito a pé, ando muito nos transportes públicos, dentro da cidade de Lisboa não gosto muito de andar de carro, porque eu hoje levei de minha casa, eu moro ao pé do Banco de Portugal, nos Anjos, até ao fim da calçada de Carris, para vir para a Freiraria, levei 1h20. Levo mais tempo para ir da minha casa ao fim da calçada de Carris que levo da fim da calçada de Carris à Freiraria e da Freiraria para casa depois. Isto é uma coisa, portanto não gosto de andar. E muitas vezes sou confrontado com pessoas que me agradecem aquilo que eu fiz no clube, outros não gostam, é normal, é natural, a gente não pode agradar a todos. Não estou preocupado com isso, são coisas que não me preocupam. Há uma grande evolução nas equipas femininas de futebol. Portanto, dos últimos, vamos contabilizar 14 anos, salvo erro, disse 14 anos, é uma evolução tremenda, não é? Sabe que quando, lá está a questão do profissionalismo, quando as jogadoras passaram a ser cada vez mais profissionais, as coisas mudam. A Federação Portuguesa de Futebol também tomou algumas medidas importantes. Algumas eu devo dizer claramente com as quais não concordo, outras que eu achava que o caminho devia ser outro, mas globalmente reconheço que houve aqui um grande impacto, nomeadamente quando os grandes passaram a estar no futebol, e esse foi o momento em que nós tivemos durante muitos anos com 2.200, 2.300, 2.100, depois voltava às 2.300 jogadoras e de repente já vamos quase nas 6.000. E quando passou a haver aquilo que é, eu disse desde sempre, que o futebol praticado pelas mulheres e pelas raparigas ia ter uma evolução semelhante ao futebol dos rapazes, desde que houvesse escalões de formação. A Anabela começou a jogar miúda, mas em termos de competição foi nas séniores. Eu muitas vezes encontrei, enquanto selecionador nacional, estamos a falar entre 2000 e 2004, raparigas de 12 anos que tiveram que estar à espera até aos 16, 17 para poderem começar a jogar, porque não havia escalões de formação. E as jogadoras desaparecem porque elas querem é competir. Seja no futebol, no basquete, no handball, no rugby, no atletismo, se não competirem vão embora. E portanto, daí eu ter proposto na altura que no futebol das mulheres e das raparigas, quando conseguimos que o futebol passasse a ser misto até ao sub-13, e hoje na seleção há muitas jogadoras que foi aí que começaram, a Dolores, muitas jogadoras que foi aí, eram as melhores jogadoras das equipas onde estavam. Portanto, era misto até ao sub-13 e depois daí para cima só devia haver 2 escalões. Dos sub-13 às sub-18, mas para miúdas 13 a jogar com mulheres de 18, o que interessa é que elas joguem. E isto fez com que o número de praticantes fosse aumentando e hoje a maior parte das jogadoras, se não são, estou a falar das equipas de topo, se não são profissionais a tempo inteiro, estão lá muito próximo, e depois começa a haver a formação da jogadora desde base, e portanto isto vai fazer com que cresça. O fundamental é que a base seja grande. E quanto maior... E nós fazemos muito com a base que temos. Um dia as jogadoras foram jogar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 400 mil praticantes inscritas na Federação Americana, fora aquelas que praticam e que jogam nos campeonatos universitários, jogam noutras ligas que não organizadas, porque o futebol das mulheres e das raparigas nos Estados Unidos é um caso muito, muito particular. Portanto, 400 mil e Portugal tem 6 mil, vai discutir com isto, teve no Europeu a discutir jogos com países que têm... Portanto, eu acredito que a tendência vai ser sempre para melhorar. Este Torriense vai ser um Torriense que vai lutar pelo objetivo da subida? Foi por isso que aceitou? Eu disse na minha apresentação que o primeiro objetivo era tínhamos que formar uma equipa. E se formarmos uma equipa, vamos com toda a certeza discutir os resultados. Nós vamos começar a competir oficialmente neste fim de semana. E eu acredito que a equipa está preparada para encontrar nesta primeira fase as estratégias necessárias para poder passar à segunda fase e discutir a subida. E depois são 8 equipas, e eu acredito, não estou a pôr a carroça à frente dos bois, mas também já disse que se eu não conseguir passar à segunda fase estou aqui a mais, portanto não consigo tirar o melhor das jogadoras do Torriense, têm jogadoras de muita qualidade. Há bocado perguntou-me, houve retoques? Claro, tem que haver retoques. Eu quis contratar a A, B e a C, que não quiseram vir para o Torriense, não acreditaram no projeto do Torriense, mesmo sendo eu o treinador. E muita gente me perguntou, tu devias ter esperado um bocadinho mais, podiam ter aparecido outras coisas. Eu quando acredito nas coisas vão. E se calhar até foi importante, muito cedo, eu tomar a minha opção. Eu fui apresentado no Torriense menos de uma semana depois do Sporting ter comunicado que eu não ia continuar como treinador de Sporting. Portanto, às vezes, houve uma jogadora que me disse, não, você é muito exigente.
e eu preciso de faltar às vezes, e eu não me vou sentir bem. Não, mas isto é assim mesmo, Claro, se não for assim não pode ser de outra maneira. Portanto, o objetivo é claramente jogar para subir divisão. E portanto esse é o objetivo. Na segunda fase, em 8 equipas, vamos ter, o Torriense vai ser uma delas, vamos ter 3 ou 4 equipas que vão. E dessas 3 ou 4 só sobe um. Portanto, eu nunca escondi a ninguém que esse é o objetivo. Aliás, até disse que no primeiro ano em que estive no Sporting, cujo plantel do Sporting era claramente inferior ao plantel do Sporting de Braga, não tenho dúvida, e eu disse isto às jogadoras, que eu assumi desde o primeiro minuto que o objetivo era ser campeão nacional, era ganhar tudo. E eu tenho muita estima por quem estava do outro lado, mas no outro lado era jogo a jogo, jogo a jogo. E isto marca toda a diferença. Marca toda a diferença. As jogadoras sabiam desde o princípio que o objetivo era ser campeão. E podíamos não ter sido. Fomos felizes, mas no futebol é isto mesmo. A felicidade é uma coisa que se procura. Eu costumo dizer que a sorte é um misto de oportunidade com competência. No minuto 93 houve um penalti a nosso favor. E a nossa jogadora tinha um enorme peso em cima dela, foi altamente competente para meter a bola junto ao posto lá dentro. E ganhámos o jogo 1-0 e passámos para a frente no campeonato. E a partir daí as coisas foram andando. Portanto, a oportunidade surgiu, alguém a criou e depois alguém foi competente para alcançar. Portanto, no Torriense é a mesma coisa. Não tenho nenhuma dúvida em assumir que o objetivo é esse. Aliás, se não fosse esse, também não era para aqui que eu vinha, com toda a certeza. Muito bem, Anabela, gostavas de viver agora num tempo diferente, quer dizer, tens grandes vivências, mas agora era uma maravilha, não é? Nos dias de hoje era uma maravilha. Tínhamos aí uma Anabela profissional, super jogadora, não é? O tempo não volta para trás, mas tens grandes recordações e grandes troféus. Sim, tenho alguns. Tenho em casa, uma das divisões da casa teve que ser alterada para colocar aquilo que lá tenho. Deixou de ser um quarto para ser um escritório, uma espécie de escritório. Uma sala de troféus. Sim, mais ou menos. E estamos a falar de um desporto coletivo, porque se fosse um desporto individual, obviamente que seria diferente, não é? Nem sempre nos desportos coletivos são as jogadoras que levam as medalhas ou os troféus para casa. São troféus ou de melhor jogador, ou de melhor marcador, ou as medalhas que davam nos torneios, portanto tem um bocado a ver com isso. Olha, Anabela, antes de nós irmos falar do Torriense da equipa feminina, eu quero que tu nos mostres aí, no espaço de um minuto, alguns dos troféus que tu trouxeste, algumas medalhas que tens aí, algumas fotografias e que faças a legenda também. Eu seguro aqui o microfone, ok? Eu seguro o teu microfone. Medalhas são muitas. Ok, são muitas, mas algumas têm um significado especial, não é? Trouxe esta e há mais 2 ou 3 colegas minhas dos anos 80 que a têm. Eu entrei nesta casa em 82 e em 83 foi-nos dado a mim, salvo erro, à capitã de equipa, eu também cheguei a ser capitã, mas a primeira capitã era a Graça, e eu sei que houve mais 2 ou 3 que receberam comportamento exemplar. Tem aqui a data, foi dado pelo clube na altura. Que é um bom indicador, comportamento exemplar, professor. Pronto. Foi um E agora, mimo, mas tens aí outra também que é especial, não? Esta tem outra história. Qual é a história dessa medalha? Eu nunca participei numa final da Taça de Portugal, obviamente que não. E foi aqui. Mas podes mostrar ali para. E esta medalha tem uma história. Eu posso segurar o microfone, se quiseres segurar o microfone, não? Ok. Esta medalha vem parar às mãos de uma forma muito curiosa. Eu estudava aqui, depois de sair do Externato de Penafirme, porque na altura o Externato de Penafirme só tinha até o 9º ano, eu vim estudar desporto aqui para Torres. A Graça e a Aldina estávamos nas turmas de desporto. Eu e a Graça no 11º e a Aldina no 10º. A Graça é cá de Torres, a Aldina é da Freixofeira e eu vivia na Maceira. O que é que acontece? Não dava tempo de irmos a casa, não havia o programa Escuta, na altura, nem a professora Sandra Serra, e não dava tempo de ir para casa no autocarro e vínhamos assistir aos treinos do Torriense, com o professor Jesualdo Ferreira. Nesse ano havia aqui um jogador que toda a gente conhece, que era o Mário João, do Boa Vista, digamos que é o Eusébio do Boa Vista, não é? É a figura emblemática. E o Mário João veio para Torres Vedras, acabou aqui a carreira como futebolista e tinha todo o tempo do mundo. E então nós convidávamos-lo
várias vezes para assistir ao nosso treino. Em troca do quê? Nós assistíamos ao treino dos séniores, eu e a Aldina, não tínhamos tempo de ir a casa, e formou-se aqui uma amizade muito grande entre nós. O Mário e o João, como não tendo cá a família, naquelas datas festivas, Natal, Páscoa, eventualmente Ano Novo, ou no próprio dia de anos dele, que ele faz anos 7 de fevereiro, o Mário João, eu convidava-o para ir passar esses dias com a minha família, inclusive muitas vezes o meu tio Serreira, a família dele, ali no Sobreiro Curvo, ele chegou a almoçar ou a jantar lá algumas vezes, convivia connosco. E acho que nesses dias era muito chato, uma pessoa sozinha, pronto. E a minha família acolheu ele de 15 em 15 dias, falamos ao telefone. Ele foi agora operado ao coração há pouco tempo, 1 hora antes de entrar o bloco operatório telefonou-me, por exemplo, isto é um exemplo. Sempre, a minha avó já faleceu, mas sempre perguntava pela avózinha, pela mãezinha, pelo paizinho, é a forma dele estar. E então, neste ano em que o Boa Vista foi finalista da Taça de Portugal, 2012-2013, eu assisti a todas as edições. Eu estou lá com a minha velha guarda da parte de Lisboa, porque eu tenho 3 grupos de veteranas no ativo, pelo menos para o jantar, que é de Lisboa, Torres Vedras e Caldas, Bom Barral. Para o jantar nunca falha. E então o Mário João, nesse ano, fez parte da equipa técnica, até por uma questão, se calhar, tinha a ver com o cartão, com o nível treinador, não sei, estava na equipa feminina. Pronto. Eu soube disso. Na véspera, visitei a equipa e o Mário no hotel ali em Linda a Velha. Levei-lhe aqui uns pastelinhos de feijão, ele já devia ter saudades. E no outro dia, obviamente, estou perto da tribuna, nas escadas, que eu gosto muito de as ver subir, sobretudo subir. O descer já é diferente, mas o subir, aquela ansiedade, a alegria que levam naquele rosto até chegar lá acima. E aguardo cá em baixo para me despedir dele, né? Portanto ele vai para o norte, e estava com um grupo de colegas veteranas. O Mário João chega cá abaixo, tira a camisola que diz a taça é nossa, que já vai preparada, caso não seja, mas toda a gente que é finalista deve preparar-se com uma camisola com esse tipo. Se as coisas correrem bem é que a vestem. Ele tira a camisola e dá-me, e olha para mim, põe-me assim aqui as mãos nos ombros, tira esta medalha que ele tinha ao pescoço e coloca no meu, à frente daquele pessoal todo. Eu não sei como é que eu me contive, porque se eu ganhasse uma medalha destas, Taça de Portugal, eu não a dava a ninguém. Eventualmente um dia ficasse para os meus sobrinhos, e mesmo assim eles são 2, era difícil. E acho que este gesto, e ele depois explicou o que é que eu e a minha família sido numa altura da vida dele, que ele valorizou. Depois elogiou-me, pronto, à maneira dele como jogadora, chamava-me matadora à frente a frias à frente do guarda-redes, ele usa sempre essa expressão. Entretanto, tive a oportunidade de ir lá acima, quando eu estava a treinar o Futebol Benfica e era adjunta da equipa sénior. Estive com ele, fui muito bem recebida lá em cima, toda a gente foi obrigada a conhecer-me, porque era de Torres Vedras, que ele fez logo lá a festa toda. E teve este gesto, e eu fui obrigada, entre aspas, a trazer isto para a minha casa, e está num sítio de destaque. Uma medalha que não foi ganha por mim no terreno, mas se calhar na vida, e fui valorizada por isso. E isto é um exemplo que vale a pena ter atitudes, e quando menos se espera, a vida dá-nos de volta, às vezes a dobrar aquilo que semeamos. Sim, esse é um momento mágico. E eu nunca contei esta história, para a em vida, público, sem sombra de dúvida, que essa se calhar é provavelmente um dos melhores troféus, uma das melhores medalhas da vida. É. Como é que vês o Torriense agora? A equipa feminina de futebol? Com um grande futuro, espero ter anos de vida e saúde para poder estar por perto
e celebrar com elas o que aí vem. Já vamos ali achar que, professor, se precisar de uma matadora, tem aqui ao meu lado direito. Ela ainda treina com o plantel ou não? Ainda faz alguns treinos ou não faz? Não faz porque era capaz de desenvergonhar. Não. Já não. Ainda sentes essa saudade? Sentes muita saudade quando... Eu às vezes estou a ver os jogos e dou por mim a dar o toquezinho, o pontapé ou o calcanhar, que era uma das manias que eu tinha, o toquezinho, sobretudo quando jogava futebol de salão. Eu tinha uma colega que me entendia, adivinhava o que eu ia fazer, dava sempre. Mas olha, é muito bom se eu saber que ainda dás toquezinhos, porque tenho aqui uma surpresa preparada para daqui a pouco. Nós estamos praticamente a chegar ao fim desta emissão. Shaki, fala-nos, estás no Torriense, és capitão de equipa. Obviamente, para seres capitão de equipa é que tens que reunir condições para tal. Fala-me da tua equipa. Diz-me que ambiente se vive no seio da equipa. Como é que vocês se dão? Obviamente tem que se dar bem, senão não estou a ver o professor a permitir que andem por ali alguns desvaneios, mas de qualquer forma fala um pouco desta ambição do Torriense, qual é o espírito, aquilo que vocês falam. Há muita gente nova nesta equipa, como é que se gera um balneário a este nível? Somos quase todas novas e essa é uma pergunta bastante difícil, embora nós com 1 mês e meio, 2 quase de treinos, creio que as coisas estão bem encaminhadas para termos um grupo forte, com um espírito de equipa também ele forte. Neste momento ainda estamos muito focadas no trabalho e na pré-época, mas já vai havendo um ambiente tranquilo, temos pessoas que gostam da brincadeira e que são animadoras por natureza, não é? Pelas raízes delas, então isso acaba por criar ambientes mais descontraídos. Mas, essencialmente, estamos com um ambiente bastante focado. Sabemos dividir as coisas, sabemos estar na parte do treino e levar as coisas a sério, sabemos estar no balneário e levar as coisas mais descontraídas. É um grupo forte, eu creio que é um grupo forte e olha, e com grandes indicadores, com bons indicadores, ou seja, o Torriense faz 2 jogos com 2 equipas de uma divisão superior, uma delas o Benfica e o outro o Estoril, e com 2 resultados muito agradáveis, apesar de Perder nunca é agradável. não é agradável, professor, não é agradável perder, mas o professor tem exatamente essa noção que as equipas que estão num escalão superior e com um investimento certamente se calhar 10 vezes superior ao do Torriense, não deixa de ser um resultado satisfatório, sendo que com uma derrota nunca é satisfatória. Acho que nos batemos bem, causámos algumas dificuldades, acho que foi mais por aí, sinceramente. Isso são bons indicadores para nós também. O ano passado tivemos a oportunidade de jogar 3 vezes com o Benfica. Uma das vezes foi para a nossa repescagem. Tivemos resultados avultados, sim. O grupo também era outro. E há que sublinhar que já no final da nossa época, no 3º jogo contra o Benfica, que foi a segunda mão do campeonato e jogámos aqui em casa, perdemos 7-0. Para nós foi uma conquista em termos de resultado, ainda para mais tendo em conta que a maior parte das jogadoras que estavam no plantel eram jogadoras da equipa júnior, que faziam 2 jogos semanais e eram os que nos estavam a acompanhar cá em cima nas séniores. Portanto, este ano, em relação ao ano passado, sim, a equipa é nova, mas mesmo em termos de resultados, espero sinceramente que consigamos ter aquela mística do Torriense, aquela raça, aquele querer todo, que conseguíamos o ano passado mesmo com as miúdas. Para mim são as minhas miúdas, que vinham cansadas às vezes do jogo delas no sábado, e ainda continuavam a levar com a Shaki na cabeça, já que dá mais, e espero sinceramente que este ano consigamos isso. Muito obrigado. Euclides, este ano vai ser um ano para levantar troféus. Ou não, para festejar no fim. Para festejar mais um troféu, não é? Já levantei troféus no Torriense, não é? Já levantaste alguns troféus. Mas estamos esperançados. Temos fé, confiança e vamos conseguir. Olha, e estas meninas portam-se bem ou nem por isso? Podes falar a sério. Às vezes tem que lhes dar na cabeça, não é? Como costumo dizer, não é? Elas são mais exigentes do que o sexo masculino ou não? São muito mais exigentes. Que exigências é que elas fazem, por exemplo? Eles sempre... Os chocolates não têm lenços. Meias e essas coisinhas, essas coisas. Elas pedem a quem dá. E é o Euclides que normalmente dá, não? Tem sempre ali qualquer coisa para desenrascar. É o nosso pai. Da minha parte nunca lhes falta nada.
Muito bem, eu tenho aqui dois pequenos desafios, ou seja, uma capitã de equipa que jogou futsal, tem muita experiência de futsal, tem agora o Torriense. Eu não vou pedir ao professor, mas vou pedir à Shaki. Shaki tem que, já que estas bolas estão aqui, já fazem parte, já é quase como uma repetição do programa. Eu vou pedir à Shaki para dar aqui uns toques. Eu posso passar essa bola para a Anabela? Não, mas a Anabela é depois. A Shaki vai primeiro. Pelo menos tens que dar 5 toques. Eu acredito, 5 toques és capaz de conseguir. À meia-noite depois de São 10, peço depois à Anabela. Anabela, ainda és capaz de dar uns toques ou não? Vamos lá tentar, Shaki. Pelo menos vamos ver se a Shaki consegue dar aqui uns toques. Vamos lá ver. Estás a acusar a pressão? Não parece. Já estou, mas uma bola super leve. Então vamos lá ver. Oi! 3, tchau. A tentativa. Mais uma tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, a terceira. Só mais uma. Não, tchau. Pronto. A Shaki é a bola que é muito leve. Agora é a Anabela. Anabela, ainda consegues dar uns toques na bola ou não? Não sei. Então vamos lá ver. Se a Anabela consegue dar aí uns toques. Acho que é dos 5. Está quase. Sim, vamos lá ver se a Anabela consegue dar. A bola é muito leve. Por acaso é. Não é desculpa, mas olha. Vamos, mais uma vez. A última tentativa. Ora, aí está. Muito obrigado, Anabela. Eles tentaram, pelo menos conseguiram dar mais toques do que eu. Foi um prazer estar consigo esta noite com os meus 4 convidados. Hoje falamos de futebol no feminino. E agora pergunto à Teresa. E tu, Teresa, quantos toques é que consegues dar? Boa noite. Rui, 10 toques na bola, eu, com o pé, não consigo. E mesmo com as mãos, não te garanto que ela não caísse. Não me chamo Shaki. Mas, Rui, eu não estou aqui hoje para falar de toques na bola, que eu não tenho essa competência. Eu estou aqui hoje para convidar todos os torrienses a virem à grande festa do futebol do domingo. Domingo, pelas 14 horas, o Torriense vai defrontar o segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal. Em primeiro lugar, encontra-se o Torriense, mas o Beira-Mar está apenas a 1 ponto da liderança. Acima de tudo, este estádio vai ser um palco de grandes emoções. O jogo vai realizar-se às 14 horas e não queremos que ninguém se atrase. Por isso, no exterior, vão existir relotes de comida para que as pessoas possam almoçar mesmo por aqui. Vão ter algodão doce, farturas bifanas e os mais novos vão ter muita animação logo desde cedo. Relembro que os mais novos até aos 12 anos não pagam e são muito bem-vindos a este estádio. Queria também dizer que nesse dia, para além do jogo que vai acontecer no Manuel Marques, vamos ter de seguida às 16h30 um jogo na Freiria da equipa sénior feminina de futebol que arranca com a primeira eliminatória da Taça de Portugal que vai defrontar o Ponte de Frielas. Queríamos muito que a massa adepta que viesse aqui ao Manuel Marques seguisse para a Freiria. Para isso acontecer, gostaríamos de dizer que temos à venda o bilhete por apenas mais €1 que o jogo aqui no Manuel Marques. O que é que isto significa? Que as pessoas, quando se dirigem à bilheteira e compram o bilhete para o jogo domingo, por apenas mais €1, podem comprar o bilhete para o jogo da Freiria. Gostávamos tanto que este estádio se enchesse de azul granado no domingo. Contamos com todos e queríamos que todos comprassem bilhetes com a antecipação devida. Portanto, amanhã, sábado, o dia todo, e no domingo de manhã, as pessoas podem fazer a compra do seu bilhete com antecedência para evitarem as filas às 14 horas no domingo. Domingo, vamos apoiar o Torriense, porque o orgulho do Oeste somos todos nós. Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós.